Que a paz do Senhor Cristo esteja com todos nós, agora e sempre. Dando sempre graças a Deus por poder estarmos reunidos, hoje pela vontade de Deus, no Templo Santo André, cidade de Portão. Saudamos também os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da audiência, ou que nos assistirão assim que puderem, está sendo gravado. E sempre iniciamos nossos encontros nesse agradecimento a Deus, que é o Senhor que nos criou, nos trouxe para esse plano físico, com certeza também nos levará em nossa data prevista, mas que incansavelmente, segundo o Estatuto, em tudo dai graças. Nesse propósito, nos pôr de pé para abrir a nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, fica aberta a reunião espiritual da noite de hoje. Suplicamos, Senhor, que inspire os teus servos, que o Senhor escolhestes para dar a mensagem na noite de hoje. Dê a compreensão, o entendimento e o discernimento a todos que ouvirem pela tua santa vontade. Que a luz do Cristo e a paz do Senhor continue com todos nós, agora e sempre. Vamos cantar o hino da obediência pela vontade de Deus.
de salvação, brilhante luz de nossas almas, dai-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Sentamos pela vontade de Deus. Bem, queridos irmãos, como disse, é sempre uma alegria ímpar, né? Poder nos reunir pela vontade de Deus. Quando abrimos a reunião em nome de nosso Jesus Cristo, se é pela sua vontade. E isso é uma grandeza tamanha que por vezes nós não damos conta da importância dessa expressão, da importância do poder que tem essas palavras, essas frases, porque a partir do momento que nós elevamos o nosso pensamento, nós saímos da limitação da nossa natureza humana, nós procuramos esquecer as nossas atividades, os nossos compromissos materiais, para que nesses momentos realmente nós possamos mais uma vez alimentar os nossos espíritos. Quando nos elevamos pela vontade de Deus, são os momentos mais importantes da nossa existência. Digo isso, irmãos, por experiência própria, né? Nós que no nosso dia a dia temos as nossas preocupações com os nossos trabalhos, ou seja, com o patrão, com o cliente a qual nós atendemos, com as nossas famílias, com o cuidado com o nosso corpo, com a nossa alimentação. Isso é próprio da condição que nós vivemos. E isso também é importante. Nós cuidamos desse vaso, desse corpo que por misericórdia do Senhor nos foi dado nesse momento. Mas o mais importante ainda é cuidarmos da essência que é o Espírito de cada um de nós. Dessa fagulha crística que, a partir do momento que desperta cada um de nós pela vontade de Deus, nós precisamos, assim como uma criancinha, alimentá-la, tratá-la, zelar e dar todos os alimentos de acordo com as suas fases de crescimento. Nós temos falado ao longo dos nossos encontros sobre esse estado de consciência que nós vamos vivenciando, sobre essa energia que vai se desenvolvendo em cada um de nós, tão importante para o nosso crescimento e a nossa melhor condição espiritual. Quero fazer só uma citação da carta que São Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras literaturas diz, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos irmãos, igual àquela expressão que nós falamos, em tudo dai graças, nós temos sim Deus, essa energia, esse Espírito Santo, a qual nós temos que nos referenciar e buscar a fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós
falamos essa expressão, não estamos querendo dizer que nós vamos conquistar tudo aquilo que nós queríamos, tudo aquilo que nós desejamos, mas sim que nós vamos nos acondicionar e até suportar aquilo que o Senhor tem ordenado para que aconteça nas nossas vidas. É diferente da gente esperar aquilo que nós pedimos. Por isso que a recomendação é que tudo que nós fizer ou pedir que seja segundo a vontade de Deus. Aquilo que Ele tem predestinado. Aquilo que Ele tem ordenado para que aconteça nas nossas vidas. Temos que pedir sim saúde espiritual, se possível saúde material, para nos mantermos firmes e fortes na busca da prática da obediência. Mas, se na caminhada sofrermos alguma enfermidade, sofrermos alguma fraqueza espiritual, que sejamos também fortalecidos no Senhor para poder aceitar a condição e num próximo momento, pela vontade de Deus, superar e novamente estarmos fortalecidos. Não vou me estender mais, na noite de hoje vai nos falar, além do irmão Guilherme Nunes, nosso irmão Marco. Então, de pronto eu passo a palavra ao irmão Guilherme, pela vontade de Deus. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Nós damos graças a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nosso irmão já falou, em nome significa por sua vontade, né? Reunidos, então, pela vontade de Deus. Reunidos para trabalhar. Essa oportunidade que o Senhor nos dá, de como o irmão também falou, esquecermos de todos os nossos problemas na matéria, deixarmos de fora tudo aquilo que nos prende a este mundo físico e nos preocuparmos única e exclusivamente com o nosso espírito, né? Com a vida que realmente importa e a vida que permanece para sempre, que é a nossa vida espiritual. E pela vontade de Deus, eu preparei hoje aos irmãos um pequeno tema que eu falei em outra oportunidade lá no Templo Santo Estevão, que é a respeito do templo, né? Templo, nós estamos reunidos num templo, né, de uma igreja, e o tema, então, ele discorre algumas palavras a respeito disso. Então, pela vontade de Deus, nessa doutrina, nós sabemos que a prática dessa doutrina ela é essencialmente espiritual, né? Nós podemos praticar essa doutrina apenas com o espírito. Nós estamos na matéria para que possamos aprender essas bases, né? Sem a matéria nós não poderíamos aprender, mas a doutrina ela ocorre basicamente no campo espiritual, né? E assim nos fala o professor Garcia no tema obediência a Deus como princípio. Nos diz assim: a doutrina de obediência a Deus é essencialmente uma prática interna, espiritual, em que os adeptos, em todos os seus atos, fazem não a sua vontade pessoal, mas a vontade divina. Segundo o conselho evangélico, procuramos não fazer a vontade dos pensamentos, nem os desejos da carne, porque anulamos em sua origem. Tudo se faz simplesmente pela vontade de Deus. Anulamos as causas secundárias, pela unificação completa com as primárias. As causas secundárias são as causas materiais e as causas primárias são aquelas que residem em Deus, que são as causas espirituais. Então, anulamos as causas secundárias pela unificação com as primárias, porque nem sempre os motivos aparentes são os mais poderosos. Né? Quais são os motivos aparentes? São os motivos da matéria, né? Aqueles que nós enxergamos com o olho físico. Né? A parte espiritual nós somente enxergamos com os olhos espirituais. E como nós estamos ainda limitados a essa matéria, é muito mais fácil nós percebermos, é muito mais aparente, nós percebemos a matéria, aquilo que nos rodeia, aquilo que nós podemos tocar, podemos sentir, né? Diferentemente do campo espiritual. No entanto, como o professor Gacho nos fala, o campo espiritual é muito mais poderoso que o material. E mesmo a prática dessa doutrina sendo algo interno, algo íntimo, espiritual, mesmo assim o Senhor nos ordena que nós nos reunamos, né? Desde lá do Antigo Testamento ele nos fala, está lá em Isaías 42:20, por exemplo: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. E com a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo, diversas são as formas de reunião que os irmãos do passado, né, e do presente têm utilizado, né? A reunião não era algo exclusivo, claro, dos cristãos, né? Os judeus também se reuniam, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo, então os cristãos que surgiram a partir dali, a partir do primeiro cristão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passaram a se reunir de diversas formas. Quando o Senhor esteve entre nós, ele pregava nas sinagogas, ele pregava na frente do templo de Jerusalém, o templo de Salomão, né, lá em Jerusalém, pregava nas praias, como nós podemos ver, né, em tantas passagens que tem no Novo Testamento, nos montes, nas estradas, onde fosse necessário, nosso Senhor Jesus Cristo estava pregando aquilo que o Pai o ordenava, né? E na sua pregação, na pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregou única e exclusivamente a respeito dessa doutrina, né? Ele não veio falar de nada além da sua doutrina. Como ele mesmo falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então ele ensinava única e exclusivamente a doutrina de obediência à vontade de Deus, que é o cristianismo primitivo e verdadeiro, né? Essa ciência espiritual que nós, pela misericórdia de Deus, nos propomos a realizar, né? No campo experimental. Como uma ciência, nós temos que comprovar aquilo que nós estamos estudando, né? Não adianta apenas nós virmos aqui, ouvirmos uma palestra. Ouvir é importante também, irmãos. Ouvir e prestar atenção é importante, mas não apenas ouvir, né? Nós temos que captar aquela mensagem e quando nós saímos do templo, temos que colocar em prática, testar aquilo que nós ouvimos. Primeiro nós temos que fazer um discernimento, né? Ver se aquilo que nós ouvimos é realmente a doutrina. Se for, após um estudo, se eu comprovar que aquilo é realmente uma verdade espiritual, então eu posso colocar em prática no meu dia a dia. E após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos e discípulos continuaram se reunindo, né? Porém, eles tinham que se reunir de forma mais secreta, né? Escondidos, por causa das perseguições que estavam sofrendo naquela época. Então, se reuniam em casas, cavernas, catacumbas, né? Onde fosse possível se reunir de forma secreta, assim eles estavam fazendo, né? Para fugir daqueles que os perseguiam, que não deixavam que eles pregassem publicamente, né? Alguns ainda se arriscavam a pregar publicamente, como Estevão. Nós temos o exemplo de Estevão, né? Foi o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado enquanto pregava a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, pela vontade de Deus, com a restauração deste cristianismo primitivo, verdadeiro, mesmo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo no passado, sendo restaurado pelo professor Júlio Gatti, essa igreja cristã primitiva pode voltar a se reunir pela vontade de Deus, né? E se reunir em templos, em locais apropriados, próprios para essas reuniões que nós fazemos, né? Ostensivamente, né? Sem necessidade de nós medirmos palavras, de nós nos escondermos, né? Nós podemos abrir a porta e falar abertamente tudo aquilo que o Senhor nos der a falar. Então, temos que aproveitar esses momentos que nós temos, irmãos, que nós podemos falar abertamente, podemos conversar com os irmãos abertamente a respeito dessa doutrina, porque isso é possível neste momento, né? No próximo momento nós não sabemos se ainda será possível. Como nós sabemos, no final dos tempos, dias difíceis virão, né? Assim nos fala o Senhor nas suas Escrituras. E talvez nós não possamos continuar nos reunindo dessa forma que nós nos reunimos agora. Não sabemos se no dia de amanhã nós não estaremos dispersos, né? Cada um num lado pregando a doutrina. Não sabemos, né, irmãos? Então temos que aproveitar este tempo que nós temos para nos reunirmos, para nos congregarmos, para estudarmos juntos essa doutrina. Está lá em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Então nós devemos sempre orar para que esses nossos templos, né, esses locais que nós nos reunimos, sirvam de farol, né? Sirvam como luz para aqueles que estão buscando, que têm sede de conhecimento espiritual, né? Que estão predestinados a conhecer essa doutrina, para que dos nossos tempos irradie essa luz, resplandeça essa luz do Cristo, né? Essa luz que ilumina as nossas consciências e iluminará também a consciência de todos aqueles que estiverem predestinados, que estiverem ordenados a conhecerem essa doutrina ainda nesse ciclo, e não só conhecerem, né, mas também colocarem em prática. Porque aquele que realmente conhece a doutrina, ele também coloca em prática, né? O conhecimento ele não está separado da prática, ele está unido, né?
Aquele que realmente conhece essa doutrina é aquele que põe em prática. E a nossa grande esperança, irmãos, para todos os nossos tempos, né? Não somente o tempo de Santo André, não somente o tempo de Santo Estevão, não somente o tempo de São Marcos, todos os tempos da Igreja Cristã Primitiva. A nossa esperança é que mais almas venham congregar conosco, né? Que sempre nossas reuniões estejam cheias de irmãos, né? Nós sabemos que espiritualmente está cheio, irmãos. Todos os bancos estão completos, né? Os irmãos que têm esse dom da visão espiritual enxergam, né? Os corpos espirituais sentados, participando junto conosco, trabalhando junto conosco nas reuniões. Mas que bom seria que também tivessem corpos físicos aqui, né? Nos reunindo conosco. Mas Deus sabe a hora de cada um, né? Mas nosso trabalho tem que ser esse. Nesse sentido, né? De que mais irmãos venham congregar conosco nesse trabalho, né? Como fala lá em Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Né? Nós temos que trabalhar cada dia mais por esta igreja, por essa doutrina, pela vontade de Deus, né? Por esta obediência a Deus, a doutrina da obediência a Deus. Como que nós começamos a fazer isso? Primeiramente, nós fazemos nos transformando individualmente, né? Fazendo todos os nossos atos pela vontade de Deus, dentro de todos os mandamentos e estatutos, né? Esse é o principal da doutrina. A doutrina em si é uma ciência e ela é infinita, né? Infinitos conhecimentos. Nós podemos estudar a nossa vida toda, podemos permanecer 100 anos na Terra e quando nós desencarnarmos nós não saberíamos nem um terço daquilo que é a doutrina, né? Porém, qual é o principal da doutrina? Fazer os nossos atos pela vontade de Deus, dentro dos mandamentos e estatutos, né? Aquele exercício que a gente faz, que é bem simples, né? Pela vontade de Deus eu levanto essa caneta, pela vontade de Deus eu baixo essa caneta. Né? Parece algo simplório, mas é em todos os nossos atos. Pela vontade de Deus eu acordo, pela vontade de Deus eu faço a minha oração, pela vontade de Deus eu vou ao banheiro, pela vontade de Deus eu vou trabalhar, pela vontade de Deus eu vou à escola, né? É assim que nós vamos divinizando os nossos atos, que nós vamos nos identificando com esta potência criadora, né? Com Cristo que vive no interno de cada um de nós. E dessa forma nós vamos trabalhando pelo verdadeiro templo, né? Qual que é o verdadeiro templo? O verdadeiro templo não é esse feito de tijolo, né? Ou de madeira. O verdadeiro templo é a nossa mente, é a consciência do Cristo que habita em cada um de nós. Esse é o verdadeiro templo, né? Que habita no nosso interior. O nosso local de reunião, assim como todos os outros locais das comunidades cristãs primitivas, eles são importantes. O templo físico, ele é sim importante. Se não fosse importante, nós não teríamos, né? O Senhor não teria feito algo assim se não fosse importante. É importante para o nosso estudo, para a nossa troca de informações, né? É importante para a oração constante. Eu sei que nós estamos no templo, nós estamos orando, né? Devemos estar orando todo momento. Para a união da igreja é importante. É importante para que os irmãos possam, ouvindo e participando da reunião, possam relembrar aqueles conhecimentos que já ouviram uma vez, que ouviram 2 vezes, mas que ainda não conseguem colocar em prática plenamente. Porque todos nós somos assim, né? Todas as reuniões nós ouvimos que temos que fazer todos os nossos atos pela vontade de Deus. E nós conseguimos fazer todos os nossos atos pela vontade de Deus? Não conseguimos. Então nós temos que continuar repetindo que nós temos que fazer todos os nossos atos pela vontade de Deus até o momento que nós consigamos fazer isso. Né? Vai demorar? Vai demorar. Bem provável que não seja enquanto nós estivermos na matéria. Provavelmente será algo para depois que nós abandonarmos esse corpo físico. Então nós temos que repetir todas as reuniões a respeito dessa obediência a Deus. E nos diz assim também o apóstolo São Paulo, a respeito do templo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos 17, 24. Né? O Senhor habita em cada um de nós. Como é que o professor Gacho nos fala? Investigai a luz em vós mesmos. Né? O Senhor está no interno de cada um de nós. Nós temos que aprender a observar isso, né? Aprender a reconhecer esse Cristo agindo em cada um de nós, sempre que nós estamos em harmonia com a sua vontade. Então Deus não habita em pedras que num dia são e no outro dia não são mais. Deus é eterno, é infinito. Deus não é matéria. O professor Gacho nos fala que a matéria é como se fosse um sonho. Deus não é um sonho. Deus é a realidade. É a realidade absoluta, né? Que habita somente no Espírito.
Aí o apóstolo Paulo continua assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Depois ele fala na segunda epístola aos Coríntios. Essa foi a primeira, agora na segunda. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Então nós somos o templo de Deus, o verdadeiro templo do Senhor, porque o Senhor habita conosco, anda junto de nós, né, o tempo todo, mesmo que às vezes nós não percebamos, por estarmos enredados pela matéria, aprisionados nesses grilhões do mundo físico, né, esse corpo físico que nos aprisiona na matéria. Mesmo assim o Senhor está sempre conosco. As reuniões espirituais que nós temos, irmãos, sejam aquelas informais, né, de conversa, de estudo, seja as reuniões formais que nós temos aqui no templo, né, que 2 ou 3 irmãos falam, né, tem uma abertura que é um pouco diferente, tem um encerramento, uma invocação que é um pouco diferente. Essas duas servem igualmente para que nós nos ajudemos, né, mutuamente neste caminho de salvação, para que nós busquemos, como eu falei antes, as orientações que são necessárias para que nós possamos praticar essa doutrina, né, todos juntos, para fortalecer a fé do Cristo, essa fé do Cristo em nós, né, a fé crística, para o direcionamento dos nossos estudos, por que não, né, nesse caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial. Mas lembremos então daquela passagem que eu li pela vontade de Deus anteriormente, que eu vou ler junto de novo. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Está em Isaías 42, 20. Né? A obediência ela é uma prática essencialmente individual, né? Porém, mesmo assim, o Senhor nos ordena que nós nos congregamos. Né? É possível praticar a obediência sozinho, sem falar com nenhum irmão? É possível, irmãos. Mas com certeza é muito mais difícil. É muito mais difícil nós estarmos isolados. Né? Por isso que nós precisamos nos congregar. Porque quando eu tropeço, um irmão pode ir lá e me ajudar. Cristo, que habita nesse irmão, né, pode ir lá e me ajudar a me levantar. Ou se eu vejo um irmão sentado no meio do caminho cansado, eu posso ir lá e ajudar ele. Agora, se eu estou isolado, se eu não vou à reunião, se eu não tenho contato com meus irmãos, na hora que eu cair, às vezes eu não vou nem perceber que eu caí. Um irmão, pela vontade de Deus, poderia me ajudar, e se eu estou completamente isolado, não vou às reuniões, não tenho contato com meus irmãos, provavelmente eu terei um pouco mais de dificuldade. Lá em 1941, foi publicado um artigo com o nome A Obediência a Deus como Princípio. E Cristo, no professor Júlio Gatti, nos fala qual que é a finalidade de nós estarmos aqui reunidos pela vontade de Deus. Ele fala assim: a finalidade principal da sociedade que oriento é a organização da igreja cristã primitiva, tendo como fundamento o Evangelho de Cristo, que ensina a doutrina da obediência à vontade divina e aos seus estatutos. E ainda nesse mesmo tema, pela vontade de Deus, ele nos fala quais são as condições de nós sermos adeptos, né, de nós sermos frequentadores dessas reuniões, né, e dessa sociedade que ele estava fundando. Somente admitimos como adeptos as pessoas que renunciam à sua vontade pessoal para sujeitar-se à de Deus, único Senhor de todas as coisas. Fazemos assim a unificação da vontade humana em torno da lei divina, né? Que é a nossa meta que nós buscamos, né? A unificação, a identificação com o Espírito do Cristo. E isso está em completo acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou dito. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Está em Lucas 14, 33. Mas também nós temos que saber, pela vontade de Deus, é claro, né, que cada um de nós, com essa prática perseverante e contínua, né, diariamente, essa doutrina da obediência à vontade de Deus, é o templo do Deus vivo que habita em cada um de nós. Né? E todas essas consciências obedientes a Deus formam a igreja cristã primitiva. Né? A igreja cristã primitiva, ela não é uma instituição, ou a comunidade cristã primitiva, né? Não é uma instituição, é a somatória de todas aquelas consciências que obedecem à vontade de Deus, que colocam em prática essa doutrina da obediência
a vontade de Deus, né? A igreja ou a comunidade cristã primitiva no seu aspecto espiritual, né? Não o aspecto material, CNPJ, é um número, uma sociedade. Não, nós estamos falando no aspecto espiritual, né? Todos nós somos a comunidade cristã primitiva. Então, pela vontade de Deus, trabalhemos cada dia mais, todos os nossos dias, né? Sem descanso, sem férias. Nós não podemos tirar férias da obediência a Deus. Onde quer que nós estejamos, podemos estar de férias do trabalho material, mas na obediência nós não podemos tirar férias nunca, né? Onde quer que nós estejamos, nós podemos fazer os nossos atos pela vontade de Deus, né? Uma prática essencialmente espiritual. Não precisamos de um local físico, não precisamos de uma roupa específica, né? Não precisamos de um ritual específico, não precisamos de nada, né? Em todos os nossos atos é somente nós lembrarmos que estamos fazendo as coisas pela vontade de Deus e ao mesmo tempo negarmos essa nossa vontade pessoal, né? Reconhecendo que não somos nós que estamos obedecendo a Deus, mas é sim esse mesmo Espírito do Cristo que está em cada um de nós, que pode obedecer a sua própria vontade. Então, supliquemos ao Senhor o seu amparo, a sua sabedoria, a sua memória, para que nós lembremos de colocar cada vez mais a sua doutrina em prática, né, no nosso dia a dia. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade de falar aos irmãos do Templo Santo André. Rogo ao Senhor que nos conserve firmes e perseverantes neste caminho de obediência à vontade de Deus. E pela vontade de Deus, eu passo a palavra ao irmão Marco. Que Deus esteja conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça por todos nós, agora e sempre. Bom, ouvimos então que o irmão Guilherme está falando a respeito do templo, né? E a gente vai remoendo nas nossas cabeças as coisas, né? E me veio, né, uma das partes muito importantes que nós temos que exercitar, que é o amor fraternal. O amor fraternal é o amor entre irmãos. O amor fraternal é aquele que nós devemos exercitar olhando em cada um de nós, olhando, sempre observando como somos, né, esses irmãos em Cristo. O Evangelho fala, né, especialmente orai, e quando buscamos nas nossas orações, pelos da família da fé. Não porque a gente é privilegiado, né? Aqui não existe privilégio, né? Porque é um só que age, e esse privilégio é dado a Ele mesmo, que é o Cristo que age em cada um de nós, na proporção que Ele assim se definir. Pode agir em mim de um jeito, agir no irmão Guilherme no outro, no irmão Dalgoni no outro, mas é o Cristo que está agindo. Então, essa observância que nós temos que estar sempre buscando e observando, porque as reuniões, e aí entrando dentro desse critério das reuniões, a gente vê quando se fala da oração, de como devemos orar, aí nos fala assim: entre no seu quarto, né? Entre em si, né? Entre dentro de si, que Deus que em secreto sabe tudo, isso é uma coisa que nós temos que observar sempre, que Deus sabe todas as coisas, né? Tudo que vai acontecer com a gente, tudo que vai acontecer, tudo já predeterminado e já está e não vai modificar, que é outra consequência disso. Não há modificação, mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele tem para cada um da sua criatura só o bem. Apesar de a gente não conseguir, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente não consegue perceber disso, porque se sempre agirmos e buscarmos entender que Deus é a causa primária de todas as coisas e que Ele é o supremo amor, então, se a gente vincular isso com o que a gente concebe, nada de ruim pode acontecer para aqueles que obedecem a Deus, apesar de que às vezes a gente ainda não consiga observar isso, como eu falei. Então, a doutrina se dá internamente, a prática dessa doutrina se dá internamente, porque é Ele mesmo em nós, como falou Guilherme,
que faz a oração. Quando a gente faz, é o Cristo em nós, pedindo a Ele mesmo, como se Ele pedisse. É uma equação meio complexa de se explicar, às vezes, porque a gente se fala, mas a gente só vai conseguir mesmo observar isso e concluir isso quando nós conseguimos vivenciar esse Cristo e nós estamos elevados espiritualmente, porque a doutrina é para a nossa elevação espiritual. Então, quando nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais e não só com os materiais, nós vamos observar que o Cristo age, sim, age em cada um de nós. Então, a importância dessas 4 paredes aqui nada mais é de que nós conseguirmos estarmos reunidos, de fazer como se fosse um grande gerador de energia, né? Porque ainda isoladamente, sozinhos, nós não conseguimos ainda carregar nossas baterias, ou vamos dizer, na maioria das vezes, né? Talvez algum irmão ainda já consiga estar num estado evolutivo, Deus o sabe, que consiga fazer isso, mas para nós a importância de nós estarmos aqui é exatamente isso, porque a pressão do mundo material é muito forte. Então, quando nós estamos aqui reunidos, 1 horinha, quase que diariamente hoje em dia, né? Juntos, todos nós elevados num pensamento de buscar essa corrente de energia que é o Cristo, todos nós saímos daqui muito mais tranquilos, muito mais fortalecidos e muito mais conscientes da prática dessa doutrina. Essa é a importância de nós estarmos reunidos. Graças a Deus que podemos estar reunidos hoje com ar-condicionado, 4 paredes, mas como falou o Guilherme, antigamente não faz muito tempo, né, meus irmãos? Esse dia eu estava falando sobre isso. Não faz muito tempo que se fazia reunião debaixo de árvore. Nós estávamos em General Câmara, estava falando sobre isso, e o irmão estava falando lá que os irmãos faziam reunião debaixo das árvores, né? Uma baita, uma sombra, até que era boa. Mas e quando chovesse, né? Então, todas essas coisas, e lá naquele tempo de Jesus Cristo, que também, como falou o Guilherme, em cima dos montes, na beira de praia, nas estradas, ele pregava a doutrina. Porque ele sabia que aquela mensagem, ele era dirigido para isso, era importante naquela ocasião, e eles tinham que estar, então, reunidos e escondidos, né? Pior ainda, que eram perseguidos. Hoje nós não temos perseguição. Hoje a perseguição que nós temos é o mundo aí que nos dá sutilmente, nos dá muitas, às vezes, formas de nós nos ausentarmos, às vezes, das reuniões, porque é muito apelativo esse mundo que está no céu. Esse hoje é a consequência do cristão primitivo, são os nossos leões, vamos dizer assim. Como os cristãos iam para as arenas, iam ser devorados pelos leões e cantavam, hoje nós estamos aqui enfrentando o mundo de uma forma muito mais não digo, mas procurando ser muito mais firmes e combatermos esses leões através, então, da obediência que nós praticamos. Isso é o fundamental. É buscar praticar essa obediência sempre, continuadamente, e nos tempos de reuniões, na época, no dia da reunião, mais ainda. Eu tinha um irmão antigo que dizia assim, que de manhã cedo, quando tem reunião, se é no sábado aqui, que nós oremos. Isso é um exercício muito bom para que a gente faça e consiga ter uma reunião tranquila, uma reunião que nos encha de conhecimento, que nos dê isso, que não é o irmão que está aqui que fala, que é o Espírito do Cristo que está, e a reunião se dá aqui com um somatório de todos nós, das nossas orações e dos nossos momentos, que Deus fale no irmão, que Deus ouça em cada um de nós e que nos fortaleça cada vez mais. Então, essa é a importância de nós estarmos reunidos nessas 4 paredes, que graças a Deus a gente pode estar. E a gente tem que estar destemidos. Eu tenho observado nas últimas algumas reuniões aí a respeito, alguns irmãos falam a respeito do medo. Uma das virtudes do cristão primitivo que nós procuramos combater, primeiramente, quando a gente está em harmonia com a vontade de Deus, o que acontece? A gente tem a certeza do amparo, como fala o professor no seu livro. E essa certeza, o que consequentemente ela faz? Ela afasta todo o medo, todo
aquelas diferenças que às vezes a gente pode ter e que a gente não consegue conceber, como eu falei, materialmente falando. Então esse medo é a primeira, quanto maior, a irmã Lívia esse tempo falou, como é que é? Pode falar. Quanto maior o medo, menor a fé. Quanto maior a fé, menor o medo. E isso que a gente tem que... Quanto maior a fé, menor o medo. Então, quando nós ampliamos a nossa fé no Cristo, o que acontece? A certeza ilimitada no amparo do nosso Pai comum. Isso que nos fortalece. E eu queria só trazer aqui na parte, no capítulo 9 do livro das Suas Grandes Leis Espirituais, que o professor fala sobre o medo e a fé, né? Ele diz assim: ditosos os homens que conheceram a verdade, quando nenhum espírito nos pode fazer mal, porque temos o espírito do poder celestial. Quando a vontade de Deus manifesta-se em nós, quando Ele reina em nós, quer dizer, quando Ele reina em nós é quando Ele está vinculado a nós e nós estamos observando então que não somos mais nós que operamos, mas o Cristo que opera em cada um de nós. Se Deus é conosco, quem será contra Ele, né? Não sentiremos já o medo, filho do atraso das almas, porque o raio de luz iluminou o nosso entendimento. O irmão Dalvani abriu a reunião sobre isso. O raio de luz que nós aqui estamos reunidos e estamos irradiando, mesmo que a gente não consiga perceber, é muito forte, meus irmãos. Não se consegue esconder a luz de uma cidade num monte, elevada no monte, não tem como se esconder. É a mesma coisa que nós estamos praticando a doutrina de obediência a Deus. Não tem como nós não irradiarmos a luz que não é nossa, mas do Cristo que opera em nós. Então, nós estamos em cima do monte, graças a Deus. Nós estamos, e o que nós temos que fazer então é que essa luz se propague, que ela consiga levar a sua claridade a muitas almas que ainda estão perdidas e estão sendo preparadas para ouvir, ou para, nesse caso, ver a luz crística, esse raio crístico, para ser atraídos, né? Os exemplos dos insetos, né? A luz atrai os insetos, é a mesma coisa para essas almas ainda que estão pedindo a forma verdadeira de conseguir ter uma concepção e aprender o que verdadeiramente é Deus e o que é o Cristo operando. Não é só que não é só nas coisas materiais, mas especialmente nas coisas espirituais, que são eternas. Esse exercício, essa condição, a gente tem que sempre nós fazermos. As coisas espirituais são eternas, as materiais são passageiras, mas nós devemos vivê-las sempre em função e agradecendo a Deus pela importância que dá de nós estarmos reunidos, vivos para praticar essa doutrina, que Deus sabe até o momento que Ele vai nos dar, mas que a gente siga, e com certeza em outro plano físico nós continuaremos com essa iluminação, e ao contrário, estaremos livres, né, desse corpo físico que tanto nos aprisiona. A humanidade viveu muitos séculos distanciada da verdadeira doutrina, porque os homens materiais ignorantemente apagaram a luz que brilhava nas almas que viveu Cristo. Foi pela fé que os homens se salvaram. Pela fé tudo foi feito, pela fé consciente e raciocinada, que nos eleva de jornada em jornada, sempre em ascensão, e penetrando todos os mistérios impossíveis de serem transmitidos ao mundo. O consolo e a esperança são superiores a tudo o imaginável. Aqui ele então, acho que o Dalvani abriu isso também quando ele falou aqui que o consolo e a esperança são superiores a tudo. Nós podemos estar passando por maiores problemas que a gente pode às vezes achar que é muito forte, é muito difícil, mas quando nós estamos baseados nesse alicerce da doutrina de obediência a Deus, Ele nos dá o sustento de nós podermos passar por tudo aquilo que nós vamos passar, porque nós não vamos deixar de passar, né, meu irmão? Isso é a primeira consequência que nós temos que admitir. Mas que a gente passe fortalecido, que a gente passe com os nossos espíritos elevados, para que possamos ter essa condição espiritual elevada de conseguirmos passar e sentir
esse amparo que Deus coloca a todos nós, né? O seu poder, ninguém se considere, o Dalvani gosta dessa parte, ninguém se considere indigno de humilhar-se perante Deus, que com a mente de Cristo aperfeiçoada em nós, sob a sua direção, com a sua luz, o mais incrível se transforma em realidade. Aí que vem o grande consolo. Aquilo que o homem não consegue fazer, Deus o faz, porque só Ele consegue fazer. A gente, tantos nós já ouvimos falar, né? Ultimamente, então, até os médicos já estão admitindo, não que a medicina não é importante, é muito importante para nós, mas chega um ponto que até o médico entrega os palitos dele e diz, ó, agora é só Deus, né? Se ele fizesse isso antes, seria bem mais fácil. Se fosse pela mão, no início da consulta, diz, vamos, por isso que é importante para nós. A gente sempre fala, tu vai ao médico ou qualquer outra coisa, ora a Deus que ilumine aquela pessoa que vai te atender ou que vai te dar uma ajuda, porque não é dele aquilo, é o Cristo que está dando a ele, e ele assim, e nós assim entendendo, com certeza aquele ser vai ser mais iluminado e vai conseguir compreender as coisas mais, não que ele entenda, né, mas o irmão Aldo gostava de dizer assim, que às vezes vem pensamentos aos homens, né, que são iluminados e eles não sabem entender, principalmente para os escritores, para os músicos. Eles às vezes fazem uma letra tão bonita assim, acham que é eles que fizeram, mas não, são mensagens que Deus passa através daquele ser, para que a gente possa ouvir isso e ser preparados para essas coisas, e nós devemos sempre estar atentos para tudo isso. Só para terminar, o seu poder espiritual em nós é inigualável. Os homens deuses, fala ele, são os que têm consigo a Deus com o Espírito de Cristo. São os que têm a joia do Espírito, porque o Espírito lhes fala. Quem não possui o Espírito não tem a verdade. Então, quando a gente quer dizer isso, se nós temos que ter o Espírito, nós temos que ter a consciência, os nossos olhos abertos, que nós temos o Espírito do Cristo habitando em cada um de nós. Então não haverá mais nenhum segredo, vamos dizer assim, entre Deus e o homem. Esse segredo vai se revelando gradativamente na medida em que nós empregamos os nossos esforços. Nunca devemos nos esquecer, o professor sempre nos fala isso, que a doutrina, né, ela vai de degrau em degrau, e a gente tem que ter esforços tenazes. O que são esses esforços tenazes? É o que depender de nós, que a gente sabe que tudo depende de Deus, mas que nós temos que preservar a nossa vontade relativa, e essa nos dá uma força relativa também. Quando juntada com a força espiritual, ela tem um poder muito grande. Então, se nós conseguirmos dominar a nossa mente, de nós colocarmos como um exemplo bem simples, no sábado eu quero participar da reunião, desde a segunda-feira a gente ficar pensando isso, com certeza essa ideia ela não vai ser dissipada, nada vai se preocupar, apesar que às vezes chega uma meia hora antes ainda dá uma ingresilha, mas se a gente é forte, essa ingresilha, que eu gosto desse termo, ela se dissipa, porque nós estamos preparando a nossa mente para que estivéssemos participando da reunião. Isso é só um exemplo, acho que já aconteceu comigo, já aconteceu com vários irmãos. Então, isso é a importância. Esse pensamento que o mundo fala que é positivo, é o pensamento do Cristo operando em cada um de nós. É quando nós falamos as coisas altruístas, aquelas coisas que efetivamente vem para nos ajudar e ajudar ao próximo. Então, é fundamental que a gente tenha esses olhos abertos e que Deus continue operando em cada um de nós, porque o seu poder é inigualável, nada é igual a Ele criou todas as coisas, Ele criou tudo, e que se nós, como fala o professor ali, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, isso é que a gente tem que levar, e a importância, então, de nós participarmos de todos os trabalhos onde é possível de participar, e, se não for possível, Deus também o sabe, porque a gente sempre está procurando praticar a doutrina da obediência a Deus. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de rever os irmãos, e devolvo a palavra para o irmão Dalvani, pela vontade de Deus.
Queridos irmãos, realmente bastante assuntos para levarmos para casa, né? Eu sempre tenho dito que a reunião ela não acaba quando a gente dá o amém aqui, canta o último hino, faz a última prédica. A reunião nos acompanha até os nossos lares. E graças a Deus, muitíssimas graças a Deus, com gratidão realmente, pelo Senhor ter nos mantido conectados na vida espiritual. Como eu falei lá no início, a parte material que nós temos que cuidar é do nosso corpo, da nossa fazer, mas essencialmente cuidar da nossa parte espiritual. Irmãos falaram tantas pérolas aqui que nós daremos um terceiro, um quarto culto junto, né? Mas o irmão Marco lembra daquela parte que eu falo com frequência, né? Ninguém se considera indigno, o professor fala. Porque o que acontece com a nossa natureza humana? Quando eu falo da natureza, eu falo da minha. Mas eu já estou tanto tempo na igreja, como é que eu vou fazer isso, né? Isso não é parâmetro, irmãos. Não é parâmetro. Enquanto estivermos no plano físico, vamos estar sujeitos às provações, às dificuldades. Então, digo que esse irmão aqui, quando se sente fraco, ora, né? Eu sei que eu sou digno de me humilhar. Senhor, eu fraquejei, eu estou precisando de força. Assim que funciona aqueles irmãos. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque é um estatuto. Pedir e dar-se-vos-á. Vão pedir fé, fortaleza espiritual, superação. Então, não temos que nos considerar indignos, não, temos que pedir perdão, nos humilhar. Senhor, eu me deixei levar por um pensamento, eu não aceitei o pensamento de obediência, me perdoe, me traga para o caminho reto da obediência. Eu sempre faço esse comentário. Jesus enviou os apóstolos para fazer o trabalho e alguns eles não conseguiram realizar. Jesus repreendeu eles: vocês são homens de pequena fé. Em vez de se revoltar e ir embora, eles disseram: então, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles foram humildes para pedir isso que nós temos que fazer. Senhor, eu ainda não consegui superar. Não importa se eu tenho 50 anos ou 2 dias na igreja, junto com a comunidade. Senhor, me dê essa fortaleza. Então o Senhor sempre nos dá. E tendo essa certeza também, né, nas palavras do professor Ugarte, que o irmão Marco lembrou, né? O consolo e a esperança são superiores a tudo imaginável. Não é porque eu derrapei, eu caí, que eu estou fora do caminho da obediência, não. Isso foi mais uma experiência para mim me fortalecer. Sempre com esse pensamento positivo. Foi mais uma experiência para me fortalecer. Não para colocar para baixo. Então agora eu sou pecador, não. A partir do momento que desperta a obediência a Deus em nós, a gente bane essa ideia do pecado. São as rebeldias próprias desse nosso estágio de crescimento. E em todo momento é importante nós nos humilharmos perante Deus e buscarmos a sua fortaleza. Quero fechar só com uma compreensão que me vem, né? Todos os irmãos, tanto o irmão Guilherme quanto o irmão Marco, falou sobre a divulgação da doutrina, essencialmente importante. Hoje, né, nós temos os nossos lares, as nossas casas, os templos, né? E uma coisa importante, antes nós falamos assim: eu vou à igreja, então nós vamos ao templo. O templo onde a igreja está reunida. A igreja são os irmãos, a igreja somos todos nós. E essa mesma igreja se reúne nos montes, nas praias, nas casas e nos campos. A essência da igreja somos nós. É esse Cristo, essa energia comum que está junto conosco. Mas graças a Deus, quando a igreja pode se unir num templo confortável, sentadinho, graças a Deus por isso. Mas também não tira em nada o poder e a essência quando nós estamos reunidos na casa do irmão Marco, comentou o general Câmara, né? Sentamos à sombra, conversando, almoçando, comendo, falando sobre obediência. Ali a igreja também estava presente. Nós estávamos falando acerca das coisas espirituais. Juntamos as duas coisas, né? Daqui a pouco tem um pequeno uma comida coletiva aqui, um jantar oferecido aqui pela comunidade de Santo André, e a gente vai continuar alimentando o corpo físico e falando acerca das coisas espirituais. Apesar de que a doutrina da obediência a Deus, essa essência pura, divina e tão grandiosa, né, de um tamanho e poder, mas também se aplica nas pequenas coisas, como falou o irmão Guilherme. Pela vontade de Deus eu despertei, pela vontade de Deus eu vou para a escola, para o trabalho, pela vontade de Deus nós vamos encerrar a reunião, vamos comer o alimento material, pela vontade de Deus. Assim é a doutrina. Quero então, ficando por aqui, agradecendo a presença dos irmãos que lotaram a casa hoje no Templo Santo André, pela vontade de Deus, minha casa também, né? A minha casa não é que eu estou, todos os templos são minha casa também. E agradecer para os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que também é um privilégio poder contar com esses irmãos simpatizantes e que também possam estar aproveitando das oportunidades e das mensagens que o Senhor tem reservado em cada vaso que Ele usa em todos os encontros para a divulgação e a compreensão da doutrina da obediência a Deus. Dito isso,
pedir que os irmãos se coloquem de pé para a nossa oração. Temos um pedido de oração para a nossa irmã Nelly Barcelos, que pediu lá no grupo. Pedido de oração ao nosso irmão Jorge Santos, é um irmão que também é trabalhador aqui, está com uma pneumonia, teve hospitalizado, está pedindo oração a todos os irmãos. E o nosso irmão Favorino, que está se recuperando também de um quadro clínico lá, então que nós incluamos não somente hoje, mas nas nossas orações durante a semana, para que o Senhor dê também a eles consolo e a esperança e a fortaleza espiritual para eles vencerem esse momento que eles estão vivendo agora. Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras que Ele nos diz: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre vós. Senhor e Pai nosso, graças te damos por estarmos reunidos em teu santo nome. Te suplicamos que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e desobediências praticadas, consciente ou inconscientemente, e nos ilumine com o teu divino Espírito Santo. Glória ao Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Rogamos-te, Senhor, para que retire de nós, do nosso lado e dos nossos lares, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm. Que somente nos acompanhem os teus santos anjos de luz, que na terra praticaram a tua santa obediência, e que chegaram até a ti, Senhor, através da orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, os teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito. Te rogamos ainda, Senhor, que prepara-nos para receber a tua manifestação como promessa. Prepara também, Senhor, todos os lares para que eles aceitem a mensagem da Boa Nova. Traga para junto de nós todas aquelas almas, todos aqueles nossos irmãos inscritos no livro da vida, para ouvir e praticar a obediência a Deus nesse fechamento de ciclo. Te rogamos para que o Senhor nos dê das tuas santas manifestações espirituais na comprovação da tua mensagem divulgada nos dias de hoje. Que o Senhor afaste do mundo o poder do anticristo, para que todas as almas que o Senhor tem predestinado possam praticar a tua santa obediência com pensamentos cristalinos, pensamentos de amor ao próximo, de benignidade e bondade pela tua santa vontade. Glória ao Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Ainda, Senhor, te pedimos, além desses irmãos que nós já citamos os nomes, por todos aqueles, Senhor, que estão por algum motivo debilitados, fraquejando na fé. Poderoso é o Senhor para dar-lhes a Ele o consolo e a esperança e o fortalecimento espiritual, para que no momento oportuno possam, Senhor, glorificar o teu santo nome, dando testemunho da superação e do poder transformador que o Senhor faz em cada um daquele que não duvida do teu santo poder. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Sempre escolhemos um jovem para fazer a coleta hoje. E a jovem talvez foi A irmã Giza, jovem, que está colaborando hoje também nesse trabalho. A arrecadação aí, para que os irmãos fazem aos encontros. Também tinha pedido oração. Irmã Jacira também, o irmão Alceu está se estabelecendo também, vou colocar aqui, Alceu, Jacira, a Cecília também, o fortalecimento espiritual é importante, né? Como diz os irmãos, orar pelos nossos jovens,
pelos nossos anciões, né? Nossos anciões, nós estamos hoje falando, né? Nós já estamos ficando os irmãos mais velhos da igreja, né? Que os irmãos antigos falavam, quando o irmão, aquele veterano Alvani falava, quando o irmão Gervásio, aquele velho falava, coisa e tal. É assim que funciona. E graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso, nós envelhecermos na prática da obediência. Muitas graças, realmente. Aqueles que não querem ficar velho, tem que partir cedo, não é meu caso. Eu até digo assim, eu sei que cada um tem a sua hora de partida, mas se alguém estiver com pressa, eu dou minha ficha, vai com Deus. Tranquilo. Queridos, passado esse momento, então, a gente pede, se algum irmão ou irmã teve manifestação, gostaria de dar algum testemunho, fazer algum agradecimento, pode fazer uso da palavra nesse momento. Eu quero agradecer primeiro a Deus, que me deixou de volta, e depois agradecer aos meus irmãos e às irmãs da igreja. Só tenho a agradecer. Graças a Deus, irmão seu. Irmão seu é a prova viva da força. Graças a Deus. Os irmãos não precisam agradecer, é nosso compromisso com o irmão. Compromisso, responsabilidade, orar uns pelos outros. Graças a Deus pela saúde com o irmão seu que voltou lá. Colocou umas molinhas, né? E graças a Deus está aí, firme e forte. Graças a Deus. Sofri um pouco lá, passei, fui até na UTI, vi coisa que não me. Pensou que ia partir, mas não foi, né? Ah? Pensou que ia partir, mas não foi. Graças a Deus. Seja bem-vindo de volta. A comunidade fica feliz. Mais um irmão, irmão. Eu agradecer, que eu vou para mim, Eu quero agradecer a oportunidade que eu tenho de cuidar da minha mãe, que vai fazer 98 anos esse ano. Como é que é o nome da mãe? É a Lídia. Lívia? Lídia. Lídia. Muito bem. Graças a Deus pela saúde da irmã Lídia. É uma história. Graças a Deus, irmã. Mais alguém? Eu quero agradecer também pelo todo o cuidado e o amparo que Deus tem nos dado para nós todos, comunidade em geral, né? Agradecer pela vida do Nicolas, que está aqui conosco hoje também, meu sobrinho. E também para a Marisa, para a dona Lídia, que está aí. Dona Lídia, achei que a dona Cecília fosse idosa, mas a dona Lídia com 98 ganhou então, né? Graças a Deus foi comigo. Graças a Deus pela saúde de todos os irmãos. Outro irmão ou irmã? Eu quero agradecer a Deus por mais um dia conseguir chegar na igreja com saúde e paz. Graças a Deus. Força cada vez mais. Mais uma jovem da nossa igreja que está aí com 80 e alguma coisa. Graças a Deus. Essa menina que me buscou. Marlene também. Graças a Deus. Mais alguém? Bem, queridos irmãos, então eu agradeço assim de coração realmente. É sempre uma alegria estar junto com os irmãos na nossa casa, né? Onde a gente está em casa. E eu lembrava outra coisa, já vou encerrar, tá? Irmãos, quando incorpora os valdinos é difícil de parar. Mas eu estava lembrando, o irmão Guilherme citou um exemplo ali a gente não sabe, né? Mas os irmãos em espírito estão nas cadeiras nos assistindo. E me veio o pensamento assim: todos nós gostamos, né, materialmente de nos alimentar, né? Uns têm um gosto por uma comida, outros por outro, os vegetarianos também, então é sempre um momento de banquete sentar, né? E quando alguém oferece uma comida de graça, tem um alimento de graça lá, tem tempo para comentar, todos nós vamos, né? Casa de um amigo, no caso a gente vai. E assim é a expressão, os irmãos espiritual. Vai ter reunião no Templo Santo André, os irmãos estão aqui lutando as cadeiras, às vezes até de pé, os irmãos fora do corpo, porque é uma alegria de estar junto, e é o alimento espiritual. Em todos os tempos, então a gente, às vezes pela nossa densidade humana, a gente não consegue perceber, mas com certeza os nossos irmãos estão nos assessorando, as hierarquias celestiais estão junto conosco, porque eles gostam de estar junto, faz bem para eles, e eles também se alimentam daquilo que nós estamos falando, como disse também o irmão Guilherme. A gente não fala da nossa própria vontade, a gente fala pela vontade de Deus, o Cristo em cada um de nós. Então vamos nos pôr de pé para a oração final. Depois tem recadinho, irmão Gervásio? Então tá. Encerrando aqui, a gente vai sentar um pouquinho para o recado do irmão Gervásio. Nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Santo, gratidão, Senhor, por mais um encontro espiritual que o Senhor ordenou e inspirou nos teus servos, e inspirou em todos aqueles que se fizeram presentes, inspirou a todos aqueles que estão diante da sua tela, seu computador, seu tablet, também comungando conosco, também se alimentando espiritualmente. Que o Senhor nos acompanhe no retorno até os nossos lares, ampare as nossas vidas, os nossos lares, para que estejamos cada dia mais em obediência à tua santa vontade. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, fica encerrada a reunião espiritual da noite de hoje.
Que a luz do Cristo e a paz do Senhor esteja com todos nós agora e sempre. Amém. Sentamos só mais um minutinho para os recados finais.